7 anos atrás, eu deixei tudo que eu conhecia. Eu deixei os meus amigos, eu deixei a minha família, eu deixei o meu país, Honduras, e eu vim para o Brasil, um país onde eu não conhecia ninguém, onde eu não sabia praticamente nada sobre, e o mais importante, eu não falava português também não. Mas eu vim com o sonho de me tornar arquiteta, e a verdade é que esse sonho não começou 7 anos atrás, começou aproximadamente quando eu tinha 10 anos. Sim. Desde criancinha eu falava que eu queria fazer faculdade em outro país. Gente, eu não sei explicar pra vocês, mas era uma coisa que tava na minha cabeça, que tava no meu coração, e eu falava pra todo mundo que eu ia fazer faculdade em outro país. Durante todo o meu ensino fundamental, durante todo o meu ensino médio, eu falei que eu ia fazer faculdade em outro país. E o meu pai comprou o meu sonho. Ele não mediu esforços em nada pra ele ver a filha dele se tornando arquiteta em outro país. E foi assim, no último ano do meu ensino médio, eu participei de um programa com a Embaixada do Brasil. Esse programa o Brasil tem com vários países, no qual eles ajudam vários estudantes, várias pessoas de outros países a vir para o Brasil. Aí é meio que um intercâmbio no começo, né? A gente faz português e depois a gente pode fazer o curso que a gente quer. Então, o curso foi uma coisa que eu escolhi, mas onde que eu iria fazer esse curso foi uma coisa assim, aleatória, na verdade. Não sei como é que funciona esse processo interno, né? Mas enfim, deu tudo certo e viemos pro Pará, viemos pro Brasil. Eu falo viemos porque eu não vim sozinha, o meu pai veio junto comigo. Por quê, gente? Eu não conhecia ninguém, eu não sabia onde que eu ia morar, então os meus pais eram meio doidinhos, né, por me deixar fazer toda essa loucura, mas também não tanto. Então o meu pai veio junto comigo e assim, nenhum dos dois falava português. Então, tipo assim, foram 2 semanas que ele ficou comigo pra me ajudar a alugar apartamento, me ajudar com tudo que precisasse, né? Pra resumir bastante a história, eu tenho que falar que no final dessas 2 semanas, no último dia, era um domingo. Meu pai passou muito mal, ele tava sentindo muita dor. No fim, a gente descobriu que ele tava com pedra no rim, mas, assim, a gente foi pro hospital. E nesse hospital é que começa, assim, a coisa boa de toda a história, sabe? Parece filme. A gente conheceu um casal, esse casal ajudou a gente, né, com todo esse processo do hospital. Mas uma coisa assim muito surreal, esse casal, essa família terminou se tornando praticamente a minha família adotiva aqui no Brasil, tanto que isso foi um domingo. Na segunda-feira, a filha deles estava morando comigo já, no apartamento que eu tinha alugado de 2 quartos. E assim, gente, foi uma coisa incrível. Eu sei que na primeira semana, essa família morava em outra cidade, né? Então, junto com a menina que morava comigo, a gente foi pra essa cidade e eles eram cristãos, né, e tal, aí foram pra igreja e tudo no domingo e me convidaram. Então, eu não queria desrespeitar, né? Aí eu falei, tá, beleza. Só que o engraçado é que, na verdade, na realidade, eu não sabia, só depois, quando eu já tava na igreja, que eu sabia que a gente ia pra igreja. Mas no momento, eu nem sabia que a gente ia pra igreja, tanto que até hoje eu lembro a roupa que eu tava usando. Eu tava usando uma blusinha branca, um tênis branco e uma bermudinha estampada de flores. Até hoje eu lembro, gente, porque eu fui pra igreja pela primeira vez desse jeito, com uma bermudinha. Mas graças a Deus que eu lembre, ninguém me olhou torto, ninguém falou nada. Mas também, se tivessem falado, eu nem saberia, porque eu não falava português, né? Mas sim, gente, a verdade é que no começo eu ia pra igreja por respeito a essa família, sabe? Porque, poxa, eles já tinham aberto as portas da casa deles pra mim, me tratavam super bem, tinham ajudado meu pai. Então não tinha como eu falar alguma coisa tipo assim, não, hoje eu vou ficar aqui, não vou com vocês. Então, beleza, no começo eu ia por respeito, só que depois eu comecei a ver que era tão surreal tudo aquilo que eu tava vivendo, que fiquei assim, cara, não pode ser coincidência, sabe? Eu tinha bastantes preconceitos com a igreja, com o pastor, com toda essa questão de religião. Eu não era uma pessoa religiosa, lá em Honduras eu não ia pra igreja, a minha família também nunca foi de frequentar a igreja nem nada, então era uma coisa super nova pra mim. Mas assim, eu decidi que eu ia deixar os meus preconceitos de lado e eu ia tentar, de verdade, conhecer Deus. E foi o que eu fiz. Eu abri meu coração de verdade, eu abri a minha mente de verdade e eu decidi buscar Deus com todo o meu coração. E cara, foi incrível, porque
não precisou de muito. Eu comecei a sentir algo diferente mesmo. Eu comecei a ver que aquilo não era coincidência, que tinha algo de Deus mesmo em tudo aquilo que tinha acontecido com a minha vida, com a minha vinda aqui pro Brasil, com essa família que eu tinha conhecido. Não tinha outra explicação, a não ser que Deus tinha planejado tudo isso pra mim. E cara, eu não tive outra opção a não ser entregar minha vida pra Deus. Agora, o que significa quando eu entreguei a minha vida pra Deus? Eu entreguei tudo. O controle da minha vida não era mais meu, era de Deus. Todos os meus sonhos, todos os meus medos, todos os meus anseios, as minhas vontades. Mas principalmente o meu maior sonho eu entreguei a Deus. E o meu maior sonho eu já estava vivendo, né? Que era eu justamente ter vindo aqui pro Brasil e tá fazendo toda aquela experiência, dificuldade, conhecer outra cultura, aprender outra língua, eu já estava fazendo tudo isso. Mas eu decidi entregar esse sonho a Deus. E o que significa que eu entreguei esse sonho a Deus? Significa que eu não estava aqui no Brasil já com a simples razão de eu estudar, de eu fazer arquitetura, né? Eu tinha mudado no meu coração um propósito, eu tinha mudado no meu coração a razão pela qual eu estava aqui no Brasil. Eu tinha entendido que não era mais só fazer faculdade, que não era mais só eu estar aqui porque eu queria, mas que tinha algo além, que Deus queria algo de mim. E era que eu conhecesse Ele. Então eu mudei essa prioridade que estava no meu coração, né, que primeiro era só fazer faculdade, eu mudei isso. O primeiro lugar não era mais isso, não era mais outras coisas. Eu tinha dado o meu primeiro lugar a Deus. E é incrível, gente, porque hoje em dia eu olho pra trás, esse ano eu me formei, né, e hoje eu consigo ver o quão pequeno era meu sonho. Eu vejo pequeno porque eu estava super me limitando. Era uma coisa tão limitada, tipo, eu não conseguia ver além, tipo, beleza, eu ia vir aqui pro Brasil, eu ia me formar, e depois disso? Eu não conseguia ver, porque nós humanos somos limitados. Então, hoje, eu consigo olhar pra trás e vejo que nesses 7 anos, cara, eu já vivi tanta coisa, mas tanta coisa que eu não conseguia nem imaginar. Nem nos meus maiores sonhos eu conseguia imaginar tudo que eu já vivi. Os sonhos de Deus são maiores, são melhores. Por quê? Porque eu tenho vivido isso. Se eu tivesse me limitado nesses 7 anos a viver, a fazer só o meu sonho, né, que era só fazer faculdade, beleza, eu já teria feito minhas malas, ou não sei o que eu teria feito, mas cara, eu tenho vivido tanta coisa boa. E lembram que no começo eu falei pra vocês que eu deixei tudo que eu conhecia? E assim, eu até fico emocionada de falar sobre isso, porque um dos maiores sacrifícios que eu tive que fazer pra ir atrás dos meus sonhos foi deixar minha família, porque eu não tinha ninguém da minha família aqui, ninguém que eu conhecesse. Toda a minha família sempre morou em Honduras, continua morando em Honduras, e foi uma das coisas assim que eu tive que sacrificar, que até hoje me dói muito, né? E é incrível porque, cara, quando as pessoas falam que Deus não fica devendo nada pra ninguém, é muito verdade. Porque olha só, eu tinha apenas 2 semanas aqui no Brasil e Deus já tinha me dado uma família. E hoje eu tenho até a minha própria família, né? Eu casei esse ano, a gente vai fazer 4 anos já de casados. Então, olha só como são as coisas. Quando você coloca tudo da sua vida nas mãos de Deus, Ele faz muito mais. De verdade, o que esse louvor da Luma fala, que os sonhos de Deus são maiores, são melhores, é muito verdade. Eu tenho experimentado isso e é isso que eu quero passar para vocês hoje. Para você entregar a sua vida totalmente a Deus, mesmo que não faça sentido no começo, mesmo que você tenha que fazer sacrifícios, mesmo que você não saiba por que algumas portas estão se fechando, por que algumas pessoas estão se afastando da sua vida, confia no processo. Lembre, Deus consegue ver tudo, então Ele sabe por que isso está acontecendo. Porque lá na frente, aquilo vai contribuir, porque lá na frente, aquilo que você está passando, talvez é através desse processo que você está desenvolvendo uma habilidade que você vai precisar mais lá na frente. E Deus sabe disso, nós não sabemos. Porque, como eu falei, a nossa mente humana é muito limitada, mas Deus não. Então, cara, a gente precisa entender que Deus não vai tirar uma coisa ruim de você se não for para te dar uma boa. E Deus não vai tirar uma coisa boa de você se não for para te dar uma coisa muito, mas muito melhor. E eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso na pele. Então eu posso falar para vocês, se você está achando que já está vivendo muito bem, que já está vivendo o bom,
Imagina se você entrega a sua vida a Deus e você começar realmente a viver o melhor de Deus. Que tal a gente entregar a nossa vida a Deus realmente e começar a viver o que Ele realmente quer, o que Ele realmente tem para nós? É isso que eu queria falar para vocês. Lembre, Deus tem sonhos para vocês que são muito melhores do que a gente possa imaginar. Então, confia nele, porque Ele sabe o que faz. Tchau, tchau. Eu vejo vocês no próximo vídeo.